Muito bem, agora sim, ao vivo com você na noite dessa terça-feira. Tivemos um pequeno problema no nosso microfone, nada que não possa ser consertado. E na noite de hoje eu falo com o município de André da Rocha, na nossa rodada de debates, onde vamos passar por todas as cidades da nossa região. Na primeira fase do nosso programa, você acompanhou as entrevistas com os candidatos a prefeito e vice. E agora nós temos aí os debates. Hoje é a segunda noite de 9 oportunidades que nós teremos para falar com o eleitor de todas as nossas cidades. Dizia eu que hoje a conversa é com André da Rocha. André da Rocha, para quem não sabe, foi um dos primeiros desbravadores de toda a nossa região e que deu nome a essa cidade que faz a ligação do relevo da Serra Gaúcha com o Planalto Médio. Uma cidade pujante que conta com mais de 320 quilômetros quadrados dos campos mais férteis que nós temos em todas as nossas cidades. Na noite de hoje, para o debate dos candidatos ao município de André da Rocha, eu recebo Felipe Jacques, do MDB. O candidato Braz Reis Hoffmann não compareceu ao nosso debate, por isso ele seguirá a mesma ordem, a mesma lógica, dando o tempo de resposta de 4 minutos ao candidato Felipe Jacques, para que ele possa expressar as suas ideias durante cada uma das rodadas, como a gente tem programado em todos os nossos programas que vão dar sequência. E dando abertura, Felipe, muito boa noite. Boa noite. Eu vou tirar um tema que está aqui e nós vamos seguir a ordem. Você tem até 4 minutos para suas considerações e nós vamos passando na sequência, conforme o roteiro que nós tínhamos definido. Ok. O primeiro assunto que nós falaremos com o André da Rocha, Felipe, é sobre esporte e lazer. Tu tem até 4 minutos para as tuas considerações. Boa noite, Thiago. Boa noite aos telespectadores, da Conecta. Boa noite aos ouvintes da Rádio Prata que estão nos acompanhando. Eu quero mandar um abraço especial aos meus conterrâneos de André da Rocha, que estão nos assistindo, que estão acompanhando, aos meus familiares também, que estão acompanhando, de outras regiões do país também. E dizer, Thiago, que eu já me apresentei aqui na entrevista, mas vale ressaltar, então, que eu sou médico veterinário, sou servidor público de André da Rocha, trabalho 20 horas no município de André da Rocha e 20 horas no município de Protásio Alves. E queria falar também que eu fiquei muito feliz quando recebi o convite de vir aqui, de estar presente aqui nesse debate da Conecta. Esse debate foi marcado, se não me engano, no mês de julho, que eu recebi o convite e eu falei que eu confirmaria a minha presença. Eu me organizei, eu me preparei para esse momento, porque eu acho esse momento, o debate, o ponto máximo da campanha, é o debate, que é onde é a hora de a gente vir e mostrar as nossas ideias, nosso plano de governo. Eu me preparei, eu fiz um plano de governo, tá aqui, ó, que foi premiado, eu trouxe até o troféu aqui no dia da entrevista, para chegar aqui e o candidato não estar presente. Eu lamento muito, lamento pela coligação, que apresentou um candidato que não veio, um candidato ausente. E tem uma frase que eu gosto muito, que é do Cortella, Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim: os ausentes nunca têm razão. Então, seguindo em frente ao nosso debate, porque eu estou aqui valorizando, porque eu valorizo a presença. A gente não pode valorizar a ausência, nós estamos valorizando a presença. Então, eu estou aqui, para apresentar o meu plano de governo, para dizer que eu estou muito feliz com essa campanha e vou seguir em frente com meus objetivos, com o meu plano de governo, e nós vamos tentar aqui fazer, Thiago, uma explanação do meu plano de governo e a nossa entrevista da melhor forma possível. O tema, então, da pergunta é sobre esporte e lazer. Eu teria uma pergunta aqui para fazer sobre o candidato, que é sobre a administração, mas a administração atual do município
não tem um candidato aqui para defender, não tem alguma pessoa aqui para defender seus interesses, né? Tem um microfone aqui vazio, livre aqui, uma cadeira vazia aqui na minha frente, que seria para um representante da administração municipal, que não está presente. E a pergunta é sobre esporte e lazer, sobre o campo de futebol, que foi uma excelente ideia que eles fizeram com o campo de futebol, de cercar o campo. Só que foi mal executado, porque primeiro fizeram a cerca e o muro do campo, e com toda a chuva que deu no mês de maio, encheu de água, alagou o campo de futebol, morreu a grama, né? Então era uma grande ideia cercar o campo e fazer uma pista asfáltica em roda, foi feito, mas foi mal projetado, porque encheu de água, matou a grama e o campo está lá sem poder ser usado até agora. Então, sobre esporte e lazer, era isso que eu tinha, era isso a pergunta que eu queria alguém tivesse aqui para explicar. Mas como ninguém apareceu para explicar, é o que eu digo, os ausentes nunca têm razão. Obrigado. Muito bem, obrigado, candidato Felipe. Para você que está nos acompanhando a partir de agora, nós seguimos a nossa estrutura de debate somente com o candidato Felipe Jacques, haja vista a ausência do candidato Braz Reis Hoffmann. O segundo assunto que você pode abordar, Felipe, é extremamente importante para André da Rocha, é agricultura. Quais são as suas considerações a respeito desse tópico? Novamente, tu tem até 4 minutos. Tiago, agricultura para mim é o meu chão, né? Porque eu sou médico veterinário, a minha família são de pecuaristas, né? De agricultores que vieram do campo, né? E foi a profissão que eu escolhi para minha vida. Atualmente eu trabalho como veterinário da prefeitura na Secretaria da Agricultura, sou um servidor da agricultura, então eu conheço um pouco desse setor, né? Eu trabalhei em outras prefeituras, trabalhei em Cotiporã, trabalho atualmente em Protásio também na Secretaria da Agricultura, já trabalhei em frigoríficos, então é uma área que eu gosto e me identifico muito. E a pergunta que eu ia fazer para o candidato que não veio era, né, que também é uma pergunta sobre a atual administração, né, que a atual administração não conseguiu estar aqui para responder essa minha pergunta, que é sobre agroindústria, que é o meu setor. Eu sou médico veterinário do Serviço de Inspeção Municipal. E sobre agroindústria, lá no Chimarrão foi construído um pavilhão lá, um estabelecimento para comportar uma agroindústria. E esse estabelecimento faz 3 anos que está fechado. É uma construção nova, recém-construída, e não foi usada, né? E eu queria saber do candidato, que não está aqui, por que essa agroindústria ainda está fechada. Na entrevista aqui do dia 19 de agosto, aqui nesse mesmo estúdio, o candidato, que não veio, falou assim, que a prefeitura, juntamente com a UX, fizeram um trabalho no sentido de ver quais as melhores espécies frutíferas para serem plantadas na área. Então, eles construíram uma agroindústria sem ter a matéria-prima, sem ter as frutas, né? E até o candidato falou aqui que tinha até uma máquina de fazer suco. Então, eles compraram a máquina de fazer suco, construíram a agroindústria, mas não tinham as frutas, não tinha matéria-prima, né? Então, eu queria saber se era justamente por isso que a agroindústria ainda não está aberta. Do ponto de vista da inspeção municipal de produtos de origem animal, do qual eu trabalho, que é o Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, aquela estrutura que está construída lá no Chimarrão, ela não comporta uma agroindústria do Serviço de Inspeção Municipal, porque a construção não está adequada, né? Está em desacordo com a legislação. Uma legislação que a própria administração fez no ano de 2017. Então, eles fizeram a lei e construíram sem ouvir o que estava escrito na lei. Então, era isso que eu queria saber do candidato que não veio, que ele faz parte da administração, né? Por que essa agroindústria está ainda fechada? Da parte da agricultura, eu acho que era isso que eu tinha para falar, Tiago. Muito obrigado, Felipe. Avançando nos tópicos determinados que a gente tem, eu novamente faço a escolha dos temas sorteados. O assunto segue no segmento econômico, emprego e renda. Felipe Jacques,
Você tem até 4 minutos para suas considerações. Tiago, eu vou tomar uma água aqui, porque não canso de falar. A gente não pode também estabelecer um monólogo, o diálogo também não me cabe nesse momento, mas eu dou o espaço e o tempo que tu precisar para te preparar, para conduzir os assuntos. Certo. O espaço é teu. Sim, bem tranquilo. A gente vai falar um pouco, então, agora sobre emprego e renda. No nosso plano de governo, a gente tem bons projetos sobre emprego e renda. Eu tenho, assim, sobre essa área, um carinho especial, porque a gente está indo nas casas, fazer a nossa campanha, divulgar as nossas ideias, e o pessoal está pedindo muito emprego na cidade. Porque o pessoal, né, é o histórico do município de não ter emprego e as pessoas terem que vir para trabalhar em Nova Prata, em Caxias, Bento. Isso acontece com a família de todo mundo. O pessoal sai para trabalhar em outro lugar, né? Então, o que o pessoal pede em André da Rocha é emprego. Então, o que a gente fez no nosso plano de governo? A gente tem um programa que é o programa Industrializar. Esse programa Industrializar visa adquirir um novo terreno para a área industrial, proporcionando, né, o desenvolvimento, né, de indústrias, empresas que queiram se instalar lá. Antes de pegar empresas de fora para se instalar em André da Rocha, nós vamos tentar incentivar que as pessoas lá do município de André da Rocha mesmo, que tem algum empreendimento ou que queiram fazer alguma uma indústria, uma empresa, alguma coisa nesse sentido, a prefeitura vai auxiliar, vai ajudar. Então, nesse novo espaço, nessa nova terreno da área industrial, a gente vai fornecer, então, para essas empresas que queiram se instalar. Eu disse assim, não adianta trazer uma empresa grande que traga 50 empregos. É melhor trazer 10 empresas que tragam 5 empregos cada. Aí, essas empresas vão crescendo conforme a cidade também vai crescendo e vão absorvendo a mão de obra. Esse, então, é o nosso principal projeto sobre emprego e renda. A gente também quer incentivar o primeiro emprego, né, para os jovens, né, criar estímulos para os jovens ingressarem no mercado de trabalho, qualificando-os através de cursos e de oportunidades que essas empresas que a gente instalar na nova área industrial, cada empresa terá o compromisso de contratar um jovem para que ele possa iniciar, então, no mercado de trabalho no município. Sobre emprego e renda seria isso, né? A parte de agroindústria também, a gente tem um projeto muito bom, como eu falei antes, que essa agroindústria é a minha área, e então eu tenho um projeto muito bom sobre a agroindústria, que é de fornecer R$10.000 para cada agroindústria aberta, né? A gente sabe que todos os municípios da região têm agroindústria, o único município que não tem é André da Rocha, então a gente precisa dar esse incentivo, né? Que é, então, esse de R$10.000 que a gente está se propondo, que a gente sabe que legalmente isso pode, porque outros municípios também fazem, então André da Rocha também vai fazer, também pode. Sobre emprego e renda era isso, Tiago. Muito obrigado, candidato Felipe. Dando seguimento, então, ao último tópico desse primeiro bloco. Vamos falar sobre infraestrutura. Felipe Jacques, no teu tempo, tu tens até 4 minutos para avançar sobre esse assunto. Certo. Sobre infraestrutura. A infraestrutura é algo muito importante, né? Principalmente para um município como André da Rocha, que é um município pequeno. O município vai crescendo e a ideia é que o município cresça de uma forma ordenada, né? A gente tem um privilégio lá no nosso município, que é o relevo, né? Que nosso município pode expandir de uma forma mais ordenada por causa do nosso relevo. Mas temos sim um bom projeto sobre infraestrutura, né? Eu também queria falar aqui que eu estou passando nas casas, conversando com o pessoal, né? E como a maioria do pessoal sabe também, meu pai já foi prefeito. E quando meu pai foi prefeito, né, eu levo muitas coisas do que ele fez, do que ele... o jeito dele de trabalhar, eu admiro e aprendi com ele isso, né? Então, eu trago para a minha administração, né, se eu for eleito, características da gestão dele também. E uma das
das principais obras que existem hoje no município, né? Foi na época que meu pai fez, foi o ginásio de esportes, né? Que foi feito numa gestão de 4 anos, né? Foi uma obra que tá até lá, até hoje está lá, né? No início até foi contestada pela sua localização, mas hoje se vê que o local é o melhor possível, porque é perto do campo de futebol, é dentro do parque de eventos, ajuda para a Expo André da Rocha também, entendeu? Então foi uma grande obra de infraestrutura que meu pai deixou como legado para o município de André da Rocha. E outra grande obra que às vezes a gente não dá muita importância, mas as pessoas dão, que eu estou indo nas casas e eles dizem que foi na época que o meu pai foi prefeito, que foi levado luz, energia elétrica para as comunidades de São Sebastião, dos Três Portões, Capão Grande e o Divino dos Nunes. Então foi uma obra que levou energia elétrica, porque lá tinha famílias que moravam lá há mais de 100 anos, podemos dizer assim, e sem energia elétrica. E então, naquela época lá, que foi entre 92 e 96, foi levado então energia elétrica, que eu digo assim, energia elétrica é tu poder tomar uma água gelada e tomar um banho quente. E nós, para nossa administração, a gente tem para a área de infraestrutura obras, né, pavimentação asfáltica, pavimentar os principais acessos municipais, levar asfalto para as comunidades do interior. Dentro da cidade também, obras de infraestrutura, de segurança, colocando o nome das ruas, junto com a brigada, monitorando o trânsito, né, com faixa de segurança, com quebra-molas, pavimentando ruas, né, que é uma coisa muito importante que vou deixar para falar na hora que vir mobilidade urbana, mas são tudo obras de infraestrutura que eu pretendo colocar em prática, né? Dentro do parque de eventos também, precisamos de obras de infraestrutura para comportar a melhor locomoção nos dias dos eventos de grande porte, né? Que a gente tem rodeio, tem a Expo Agro André da Rocha e outros eventos de grande porte que existem no município de André da Rocha e que o parque de eventos está necessitando dessas obras de infraestrutura. Então, Tiago, era isso que eu tinha para falar sobre infraestrutura. Muito obrigado, candidato Felipe. Encerrado esse primeiro bloco com os 4 primeiros tópicos, nós vamos por um breve intervalo comercial. Na sequência, nós retornamos com o debate dos candidatos ao cargo de prefeito no município de André da Rocha. Retornamos em poucos minutos. Mesas elásticas Lunearte. Com 9 formas de abertura que garantem conforto e lugar para até 22 pessoas. Um produto de fácil manuseio, rodízio de silicone com freio e sapatas de regulagem de altura. Além de oferecer cores à escolha que melhor se adapte ao seu ambiente. Lunearte Mesas Elásticas. Qualidade e sofisticação. Inovaseg, Medicina e Segurança do Trabalho. Em Nova Prata, com uma estrutura completa para assessorar a sua empresa nas obrigações legais relacionadas à medicina e segurança do trabalho. Dispomos de equipe qualificada, composta por profissionais experientes e atualizados, além de equipamentos de última geração. Atendimentos com horário marcado e os exames clínicos e complementares ocorrem todos no mesmo dia, necessitando de um único deslocamento de seus colaboradores. Possuímos rede credenciada em todo o território nacional para atendimento ágil e qualificado. Agropecuária Pepa. Fone Whats 549-9984-3557. Matriz em André da Rocha, filiais em Protásio Alves e Nova Prata. Delícia da Casa Padaria. Fazendo pães e criando laços. Fone Whats 99919-3752 em André da Rocha.
Sindicato Rural de André da Rocha. Desde 18 de agosto de 1990, a força do campo na defesa do produtor rural. Zeca Materiais de Construção, Avenida Buarque de Macedo, 1582, Centro de André da Rocha. Fone Whats 99901-8205. Supermercado Pioneiro, tradição e qualidade. Avenida Buarque de Macedo, 1575, Centro de André da Rocha. Fone Whats 99990-8238. Consultório médico, doutora Priscila Lorenzetti. Otorrinolaringologista, especialista em doenças de ouvido, nariz e garganta. Atende crianças, adultos e idosos. Possui convênio Unimed, Cabergs e particulares. Agende sua consulta pelo fone 54 21 21 51 85. E nós estamos de volta com o debate dos candidatos a prefeito para o município de André da Rocha. Durante o primeiro bloco do nosso programa, nós recebemos uma nota oficial da coligação que é representada pelo candidato Braz Reis Hoffmann, retratando o porquê da ausência dele, e eu vou ler na íntegra para todos os telespectadores ficarem a par. O candidato Braz Reis Hoffmann, com o objetivo de esclarecer aos seus correligionários e eleitores e simpatizantes, informa que o não comparecimento ao debate decorreu de imprevistos decorrentes de compromissos assumidos na capital do estado, que o impossibilitaram de se fazer presente. Trata-se de afastamento involuntário para atender compromisso com deputado federal. Não foi possível chegar à Serra das Antas antes do horário de bloqueio da rodovia, o que determinou a alteração do trajeto e, consequentemente, o atraso. Coligação, União, Trabalho e Progresso. Essa é a nota oficial do candidato Braz Reis Hoffmann diante da sua ausência. Dando sequência ao nosso debate com a presença do candidato Felipe Jacques, nós otimizamos o tempo e agora cada bloco terá 2 minutos de duração para o candidato discorrer sobre os assuntos que lhe cabem. E eu abro essa rodada falando sobre turismo. Candidato Felipe Jacques, neste segundo bloco tu tens até 2 minutos para as tuas considerações. Tiago, eu tenho que fazer um comentário sobre essa nota. Imprevistos, compromissos na capital, afastamento involuntário. Essas palavras foram usadas nessa nota da coligação para justificar a ausência no debate. Agora eu quero chamar ao eleitor, a você que está nos assistindo. Eu quero saber, eleitor, de você, se você acreditou nessa nota. Você acreditou no que está escrito aqui? Imprevistos, compromissos na capital, afastamento involuntário. Eu só peço isso para o eleitor, para ver se vocês acreditam nessa história, né? Ficou preso na Serra das Antas, né? Outro dia eu fui para a Expo Inter, fui lá na Expo Inter e na hora de voltar, fiquei olhando os horários para passar na Serra das Antas. Cheguei em tempo, se não tem o desvio, tá? Mas imprevistos, entendeu? Então, eleitor, dia 6 de outubro, eu quero que você pense um pouco sobre isso. Pense um pouco sobre essa nota, sobre o que estão falando, o que estão tentando enganar você, eleitor. Dia 6 de outubro você vai ter na mão o que você pode falar, o que você pode fazer. É votar 15, vote no verdinho, aqui, verdinho, vote 15. Sobre turismo.
Eu queria saber do candidato por que o turismo de André da Rocha não deslancha. Por que o turismo de André da Rocha é uma semente que foi plantada, mas ela precisa ser adubada, precisa expandir. Então, a gente tem no nosso plano de governo vários projetos sobre impulsionamento do turismo. Vamos fazer um fórum para o turismo. 10 segundos, candidato. Certo. Vamos fazer um fórum para o turismo, vamos incentivar o turismo, que a gente também acredita nesse potencial para o município. Muito bem. Seguindo a ordem do nosso sorteio, candidato Felipe, assistência social. Tens até 2 minutos para suas considerações sobre essa temática. Assistência social é um tema muito importante. Isso a gente quer fazer uma gestão, Tiago, uma gestão de imparcialidade, uma gestão de diálogo, de transparência, né? E a gestão no CRAS, né, que é o Centro de Referência e Assistência Social, também vai ser pautado nisso, pautado numa gestão imparcial, com diálogo e transparência. Como assistência social, a gente, né, tem as casas populares, a gente quer manter o programa de habitação municipal para quem é de André da Rocha e precisa de um lar. Então, vamos manter esse projeto. Campanhas de doação de alimento, campanhas de doação de agasalho. E temos um projeto sobre qualidade de vida no interior, que as mulheres, né, da comunidade de São José, que é uma comunidade mais distante do nosso município, elas pedem, né, que a assistência social chegue até elas também, porque elas tinham lá aulas de ginástica e pilates e agora não tem mais. E elas gostavam e querem continuar. Então, a gente recebeu essa demanda e vamos ampliar, né, com aulas por exemplo, de culinária, de moda e estilo, cursos de caminhadas orientadas, ginástica, pilates, né, vou retomar e assim dar uma assistência também para o pessoal que mora no interior. Era isso. Muito bem, candidato Felipe, dando sequência para a nossa 7ª rodada, vamos falar sobre educação. Candidato, você tem até 2 minutos para pautar esse assunto. Educação. A pergunta, né, então, sobre educação, eu quero dizer que a educação faz parte do meu dia a dia, né, porque a minha mulher, a Maura, ela é professora, então a gente debate, a gente conversa bastante assuntos sobre educação, né, e o que eu trago, né, a pergunta que eu ia fazer para o candidato era sobre o maior desafio que a gente vê na educação agora é as defasagens educacionais causadas pela pandemia. Então, a pergunta que eu queria fazer para o candidato são quais as propostas pedagógicas do plano de governo, né, do candidato que suprem tais defasagens. Então, era isso que eu queria saber, né? Porque a gente sabe que infraestrutura em educação ela é importante, né? É importante ter uma escola nova, é importante ter as classes novas, cadeira nova, ter uma tela multimídia para os alunos interagirem, mas precisamos valorizar o professor. E eu, como tenho uma professora em casa, eu sei o quanto isso é necessário, né? E o que eu digo também sobre educação, né, sobre infraestrutura, educação é importante, né? Mas é como tem uma analogia que eu digo, né, que não adianta ter um carro novo e não saber dirigir, né? E esse esquema que eu digo de não saber dirigir, eu faço uma referência ao secretário da Educação, né, que na nossa administração a gente vai ter um secretário que tem uma base pedagógica, que conheça sobre educação, que conheça o município de André da Rocha, que conheça as famílias 10 segundos, candidato. E as necessidades dos alunos. Era isso, então. Vamos, então, Felipe Jacques, para a nossa 8ª e última rodada dos temas pré-determinados. E você tem até 2 minutos para falar sobre cultura para André da Rocha.
Cultura. O pessoal sabe, né, que o município de André da Rocha é conhecidíssimo por sua cultura, sobre o tradicionalismo, né? E então é uma área muito importante para o município. E eu já fui patrono do CTG Tropeiro Lagoense, tenho um pouco de conhecimento também sobre a cultura do nosso município, né, porque me criei em André da Rocha, nasci em André da Rocha, né, e conheço bem a base do nosso município. E a gente trouxe algumas ideias para a cultura, para desenvolver a cultura, né, do nosso município, que uma delas que está sendo bastante comentada nas nossas visitas, que é a Lei do Patrimônio Cultural e Imaterial. Então, a nossa ideia é criar uma lei que institua os patrimônios culturais e imateriais do município, né, como eventos já consolidados, né, que são eventos como o Baile da Prenda Jovem, como a Mostra da Comida Campeira, como a Expo Agro e outras atividades culturais do município. Também a nossa ideia é reativar o grupo de invernada artística, né, dando apoio ao CTG Tropeiro Lagoense, e incentivar outras atividades culturais, como o curso de gaita, violão, poesia, os grupos de terceira idade, clube de mães, o coral municipal, as festas nas comunidades do interior, a Expo Agro e outras atividades que também tem. E sobre a cultura do município também tinha um filme que ia ser lançado na semana do município e até agora não apareceu. Também queria fazer essa pergunta para o candidato, mas ele não veio. Nós encerramos este segundo bloco do debate dos candidatos à Prefeitura Municipal de André da Rocha, contando com o apoio de Inovaseg, Medicina e Segurança do Trabalho, e doutora Priscila Lorenzetti, especialista em doenças do ouvido, nariz e garganta. No próximo bloco e o encerramento do debate, nós falaremos então com os temas livres à disposição dos candidatos. Voltamos em 3 minutos. Inovaseg, Medicina e Segurança do Trabalho. Em Nova Prata, com uma estrutura completa para assessorar a sua empresa nas obrigações legais relacionadas à medicina e segurança do trabalho. Dispomos de equipe qualificada, composta por profissionais experientes e atualizados, além de equipamentos de última geração. Atendimentos com horário marcado e os exames clínicos e complementares ocorrem todos no mesmo dia, necessitando de um único deslocamento de seus colaboradores. Possuímos rede credenciada em todo o território nacional para atendimento ágil e qualificado. Agropecuária Pepa. Fone Whats 549-9984-3557. Matriz em André da Rocha, filiais em Protásio Alves e Nova Prata. Delícia da Casa Padaria. Fazendo pães e criando laços. Fone Whats 99919-3752 em André da Rocha. Sindicato Rural de André da Rocha. Desde 18 de agosto de 1990, a força do campo na defesa do produtor rural. Zeca Materiais de Construção, Avenida Buarque de Macedo, 1582, Centro de André da Rocha. Fone Whats 99901-8205. Supermercado Pioneiro, tradição e qualidade. Avenida Buarque de Macedo, 1575, Centro de André da Rocha. Fone Whats 99990-8238. Consultório médico, doutora Priscila Lorenzetti. Otorrinolaringologista, especialista em doenças de ouvido, nariz e garganta. Atende crianças, adultos e idosos. Possui convênio Unimed, Cabergs e particulares. Agende sua consulta pelo fone 54 21 21 51 85. Mesas elásticas Lunearte. Com 9 formas de abertura que garantem conforto e lugar para até 22 pessoas. Um
produto de fácil manuseio, rodízio de silicone com freio e sapatas de regulagem de altura. Além de oferecer cores à escolha que melhor se adapte ao seu ambiente. Lunearte Mesas Elásticas. Qualidade e sofisticação. Retornamos para o nosso último bloco do debate dos candidatos à Prefeitura de André da Rocha, contando com o apoio de InovaSeg, Medicina e Segurança do Trabalho. De comum acordo com o candidato, nesse bloco final, ele terá o espaço aí de 3 blocos de 2 minutos para fazer suas perguntas e suas considerações finais dentro do tema livre, conforme estava disposto no nosso cronograma inicial. O candidato Felipe Jacques tem agora o primeiro momento de 2 minutos para as suas considerações, que são de tema livre. Boa noite. Voltamos então com os perguntas, tema livre. As perguntas que eu tenho sobre tema livre, eu primeiro queria falar sobre quais são os princípios da nossa gestão. Nós pretendemos fazer uma gestão transparente, uma gestão humana, uma gestão que traga credibilidade. Essa seria a palavra. E a pergunta que eu ia fazer para o candidato, que não veio, é sobre as audiências públicas. Aqui o Thiago é advogado e sabe que na Constituição Federal, no artigo 70, 71, tem que é obrigatória a prestação de contas públicas. E quando eu fui patrão do CTG, a gente fez uma gestão transparente e em todos os eventos a gente prestou contas, inclusive do rodeio de André da Rocha, o qual eu era tesoureiro, a gente prestou contas e essa é um compromisso que eu tenho com a população, de fazer uma prestação de contas, né? A lei de responsabilidade fiscal também obriga que a prestação de contas públicas seja feita através de uma audiência pública de prestação de contas. Eu quero saber, da administração atual, como é feita a audiência de prestação de contas públicas da Prefeitura. Tem alguma foto? Tem alguma ata com assinatura dos participantes? Né? Porque o que acontece lá na prestação de contas públicas do município de André da Rocha é a mesma coisa que aconteceu aqui hoje. Né? É um documento assinado, né, pelos gestores dizendo que teve uma prestação de contas públicas, uma audiência pública que não teve. Que não teve. E nós, na nossa gestão, a gente vai fazer uma prestação de contas públicas com transmissão pelos canais da Prefeitura. Obrigado. Candidato, segunda rodada de tema livre. Abrimos o espaço, mais 2 minutos novamente para as tuas considerações. Agora, então, seria a minha última pergunta e eu não podia deixar de falar da minha vice, da doutora Neuza, que ela está me assistindo nesse momento, com certeza. Ela está louca para estar aqui, ela gosta muito como do debate, da entrevista, ela gostou muito, né? Então, desse tipo de ação, ela gosta muito, eu com certeza ela estaria muito feliz se estivesse aqui me acompanhando, né? Se a gente soubesse que o candidato não ia vir, ela podia ter vindo, a gente ia ficar batendo um papo aqui. Mas, assim, a doutora Neuza é uma pessoa muito querida, né? Na comunidade, ela tem um bom relacionamento com as pessoas, ela traz a representatividade feminina, né? Ela é mulher, ela é mãe, e ela vai estar dentro da nossa administração, trazendo o coração, que eu digo assim, ela, né, eu sou a razão, ela é o coração. A gente falou isso aqui nesse estúdio, no dia da entrevista. Então, ela é a pessoa do coração, e ela é uma pessoa muito atuante na comunidade. Também ela foi presidente do Clube de Mães, ela ajudou na paróquia, no CPM da escola. É uma pessoa que a gente está fazendo uma parceria muito bonita, né, na nossa campanha, e a gente está querendo entrar na prefeitura, ganhar as eleições, para que a gente possa colocar, então, o coração e a razão para funcionar e tocar o município de André da Rocha para frente.
eu tenho mais uma coisa aqui que eu esqueci de falar até, que é sobre as estradas, né? Os produtores rurais me pediram para falar sobre as estradas do interior, principalmente na época da safra, que é nos meses de maio e abril, que no escoamento da safra as estradas precisam estar em condições, né? E um exemplo foi que foi muita chuva? Sim, foi muita chuva. Só que a BR-470, que sempre esteve pior que as estradas municipais, ela aguentou as chuvas de maio. Muito bem. Candidato, último espaço para suas considerações finais, são mais 2 minutos, pode usá-las da forma como lhe convier. Então, como consideração final, eu queria agradecer o convite da Conecta, da Rádio Prata, por estar presente. Eu quero dizer que esse é um momento, é o ápice da campanha, é um momento mais importante da campanha, é o debate, é onde a gente traz para o eleitor quem a gente é. Porque tu olhar uma figurinha, um desenho do candidato, é uma coisa. Agora tu tá aqui falando, tu tá presente. Isso aqui tem que, um prefeito ele tem que estar presente. E não só presente aqui no debate, tem que estar presente nas festas do interior, como no baile que teve no Chimarrão, né? Que o candidato também não esteve presente, né? Lá ele não mandou uma nota, mas ele não tinha compromisso no interior, mas ele também não esteve presente nas festas do interior. Então, o que eu peço para o eleitor é que, uma coisa, compare os planos de governo. Porque, no meu ponto de vista, quem tem que ganhar a eleição é quem tem o melhor plano de governo. É quem tem as melhores ideias. É quem tem compromisso com o eleitor. Que vem aqui e acredita na oportunidade que a Conecta está nos dando de vir aqui e apresentar seu plano de governo. Que não tem medo de vir aqui apresentar o plano de governo. E é isso que nós estamos fazendo. Fazendo uma campanha limpa, transparente, né, diferente, né? A nossa campanha, nós estamos muito orgulhosos do que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo a nossa parte, eu e a doutora Neuza, e eu peço para o eleitor, para que no dia 6 de outubro, vote 15. Vote em quem tem compromisso, em quem tem esclarecimento, em quem vai ser transparente com o eleitor, em quem vai fazer uma gestão inovadora, uma gestão que vai deixar história para o município de André da Rocha. Essa eleição vai ser um marco da história do André da Rocha. Obrigado, candidato Felipe Jacques. Nós encerramos por aqui o debate com o município de André da Rocha. Agradecemos ao candidato Felipe Jacques pela presença, agradecemos à assessoria do candidato Braz Reis Hoffmann pela sua nota oficial, que já foi aqui exarada. Nós encerramos por hora a noite dessa terça-feira com o debate de André da Rocha, o pequeno grande pago. E amanhã, às 20 horas, ao vivo, falaremos com o município de Guabiju, que também terá os candidatos à Prefeitura Municipal, debatendo aqui na nossa mesa do programa Ponto a Ponto. Uma boa noite a todos e até amanhã.